Ministério da Cultura apresenta Meu Primeiro Cinema 2024, de 10 a 15 de setembro no Cine Brasília. Tem filme de manhã e de tarde. Esperamos vocês! Boa tarde, queria pedir para todo mundo sentar, que a gente vai começar o seminário. Bem-vindos à mostra Meu Primeiro Cinema. A gente está muito feliz desse segundo dia da Mostra das Telas na Infância. E temos aqui hoje convidados ilustres para conversarmos sobre a questão da construção da identidade na infância, nos primeiros anos e em toda a infância, a partir do audiovisual. Para isso, a gente tem como mediadora aqui a Luísa Lins, que é diretora da Mostra de Cinema de Florianópolis e membro do Conselho Superior de Cinema. E temos como participante a Márcia Hollenberg, secretária da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Muito obrigada pela sua presença. Raquel Franzin, coordenadora de Educação Integral e Tempo Integral do MEC. A Gabriela Romeu, nossa homenageada da mostra, uma artista que é referência para a gente, que participa atravessa milhões de linguagens e sempre muito comprometida com a cultura e com a diversidade. A Maria Mello, que vem representando o Instituto Alana, esse instituto tão importante para o Brasil. E a nossa mecenas, a nossa Érica Cocai. Eu sou Tiete, voltei muitas vezes. Eu quero até fazer um pequeno relato. Eu faço cinema e faço teatro também. Em 2015, eu estava fazendo o Festival Primeiro Olhar e estava na Penitenciária Feminina de Brasília fazendo uma atividade para bebês e mães. E a gente estava fazendo um espetáculo, uma cena super bonita, comovedora, com os bebês, que ainda bem que não estão mais no presídio. E quando eu estava saindo do presídio, que eu encontrei foi a Érica. A Érica é uma pessoa que sempre está no lugar que tem que estar. Muito obrigada de estar com a gente aqui, viu, Érica? É uma grande honra. E vou deixar a Luísa Lins para ela começar a conduzir essa conversa. Muito obrigada a todos. Alô? Boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui. Ver mostras de cinema para criança espalhadas pelo Brasil com essa qualidade é uma alegria assim, inenarrável. A gente chegou ontem aqui, as crianças, 700 crianças passaram por aqui ontem, fazendo fila, entrando nesse cinema. Para mim, isso é que eu mais amo quando as crianças entram numa sala de cinema. Isso é para mim, né? E entram, e alegria, e começam os filmes. Então, está aqui, e esse tema, audiovisual e infância, é o tema do momento, porque o audiovisual é a linguagem atual, é a linguagem que as crianças usam nas telas, é a linguagem que se fala e elas assistirem filmes de qualidade, filmes com uma narrativa, filmes que são pensados para ela, é fundamental. Então, é nesse sentido que eu quero começar a conversa hoje, né, com a nossa homenageada, com a Gabriela Romeu, que alguns filmes dela estão sendo exibidos aqui. Eu tive a alegria de ver 2 filmes, Disque Quilombola, você fez o roteiro, com a Renata, fez o roteiro, e Meninos e Reis, ela fez a direção e o roteiro também. E são 2 filmes que falam muito da identidade, das diversas infâncias que existem no Brasil. Eu fiz uma referência à Márcia, porque as diversas infâncias do Brasil, elas começaram a aparecer para a gente quando criaram os pontos e os pontinhos de cultura. Foi ali, naquele momento, que a gente começou a se entender e ver como o Brasil é rico e como existem diversas infâncias e como todas elas são importantes. E quando as crianças entram na sala de cinema e veem um filme como Disque Quilombola, como Meninos e Reis, a sua cultura, uma criança que nem ela na tela, isso tem um efeito transformador, impactante para as crianças. Então, a qualidade do audiovisual brasileiro para a criança, pouca gente sabe, é muito boa. Principalmente em relação aos curtas-metragens, que vão ser os filmes que vão ser usados
quando a Lei 13.006, que a Raquel está aqui, daqui a pouco ela vai falar sobre isso, finalmente vai ser implementada. Então, nós vamos depois chegar na Lei 13.006, também vamos falar da regulamentação das telas, o impacto das telas na vida das infâncias e, com certeza, das crianças. E, com certeza, se as crianças tiverem mais acesso a narrativas de qualidade, a conteúdos de qualidade, elas vão saber também lidar melhor com esse desafio gigante que está posto, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a Clarice, o Léo, a parceria, e vamos começar, então, com a Gabriela Romeu, falando do belíssimo trabalho dela e da importância de produzir para as crianças. Bom, boa tarde. Obrigada, Luísa. Bom, muito feliz de estar aqui, né, com essa mesa tão especial, tão importante. Acho que, né, agradecer Clarice, esse festival. Hoje eu cheguei aqui, eu cheguei com um ônibus, descendo, né, muitas crianças, as crianças entrando no cinema, vibrando. Então, assim, muito necessário, né, que a gente pudesse ter um festival desse por mês, assim, em Brasília, em São Paulo, no Rio, né, como a gente ainda carece desses espaços, né, como é importante a criança estar junto, no coletivo, né, com seus pares, assistindo a narrativas que a gente, né, vai discutir aqui, muitas delas dizem de nós, né, e que vão ligando gerações, né? Se a gente for lembrar aqui, a gente for voltar aqui para as muitas gerações que estão aqui estão aqui entre a gente, né? A gente vai lembrar de muitos filmes que nos compuseram de alguma forma, né? Mas, enfim, eu queria começar abrindo uma janela, porque acho que é o que eu sei fazer um pouquinho melhor, assim, né? Porque eu acho que, de certa forma, a gente, como artista, a gente está abrindo janelas de mundos, né, para que a gente possa ver outras paisagens, outros pluriversos, né? No caso aqui da nossa conversa de infâncias, outras infâncias. Ora, a gente também está trabalhando com espelhos, né, em que as infâncias podem se ver, em que as crianças podem se identificar. Então, acho que a arte, acho que essas são duas operações muito possíveis da arte, né? E a janela que eu abro é de um menino no sertão do Ceará. Um menino, vocês podem imaginar um menino ali com 7 anos de idade, em que, no quintal do avô dele, ele ganhou uma câmera fotográfica, feita pelo avô. O avô fez uma caixinha de madeira, né, que tinha um furinho. Não era nem aquela câmera de lata, né? Como é que chama aquela câmera que é fazer foto na lata? Pinhole, né? Não era nem isso. Ele conta que era uma caixinha e que tinha um buraquinho e, enfim, uma série de tractanas, uma tractana de voo, né? E foi por esse buraquinho, nessa caixa, que esse menino começou a recortar o mundo, a sua própria realidade, né? Então, ele andava ali pelo quintal dele e começava a fazer ensaios do que ele via, né? Fazendo algo que as crianças sabem fazer lindamente, que é o brinquedo de olhar, né? Elas nem precisam da máquina, mas esse menino, ele era encantado por essa máquina, por essa câmera. E as crianças fazem isso com câmera, sem câmera, né? E esse menino também. Bom, esse menino começou brincando assim, com 10 anos, ele criou, na cidade dele, uma cidadezinha chamada Nova Olinda, né, no Cariri cearense. Muita gente aqui conhece, né? Luísa, você conhece, eu não sei se as meninas já estiveram lá. Ele criou, aos 10 anos, junto com um grupo de amigos, um canal ali local. E eles começaram a fazer pequenas produções, pequenas narrativas audiovisuais, né? Começaram a filmar a própria comunidade. Então, a benzedeira, né? O mestre do reizado. E aí, com 10 anos, esse menino era diretor da TV, que ganhou o nome de TV Sem Canal, né? Porque, enfim, tem toda uma história e outra para a gente contar disso, né? E aí, esses meninos, né?
esse menino, junto com uma série de outros meninos e meninas, né, começaram a exercitar esse olhar e contar as histórias deles, né? As histórias deles. Que histórias que a gente conta? Então, esse menino, que é um cabinha, né? Cabinha, para quem não conhece, quer dizer menino, menina, criança, no interior do Ceará, é uma palavra que vem de caba, que, por sua vez, vem de cabra, né? Uma corruptela. E ele hoje é um grande fotógrafo, chamado Samuel Macedo, que é meu parceiro em vários projetos, né? Entre eles o Meninos e Reis, que a Luísa citou aqui. Então, esse menino também cresceu nesse lugar, que se chama Fundação Casa Grande, em que, além dele olhar, né, trazer as narrativas do lugar dele, ele também tinha acesso a uma cinemateca, né, de filmes de muitos lugares, né, de muitos lugares, de muitos diferentes diretores. Então, eu trago isso e abro essa janela, né, dessa infância, né, desse lugar, dessa pessoa que é um artista, que é um fotógrafo, porque eu acho que, para ilustrar um pouco de tudo que a gente depois vai permear aqui, né, o quão importante é a gente pensar nas políticas públicas para que as crianças possam ter acesso, né, a narrativas audiovisuais, né, e eu vou dizer esse nome mais amplo mesmo, de qualidade. De qualidade, a gente pode... É uma palavra que a gente precisaria discutir muito para falar de qualidade, né? Então, assim, eu vou dizer de um outro jeito, que é o que eu defendo, né? Narrativas que possam fazer o que a arte faz com a gente, que é permitir que a gente saiba mais de nós mesmos, né? Então, que elas possam isso e que elas possam também, né, serem contempladas como as narradoras de mundos que elas são, né? Porque o Samuel, antes mesmo dele ter acesso a uma produção incrível, ele já com aquele brinquedo, né, aquele brinquedo dele, aquela câmera de madeira do fundo do quintal do vô dele, ele já brincava de contar histórias, né? Já brincava de narrar, de recortar a realidade. Então, eu acho que é nesse lugar que eu gostaria de começar, para a gente poder, depois, né, a conversa aí para as muitas possibilidades, para a gente garantir que as crianças possam ter acesso a outras, ter essa janela aberta para outras infâncias, para outras realidades, para que a gente possa se ver e se reconhecer nesse país multicultural, né, e que elas também possam, né, ter seu espaço de fala, né, de voz, que se garanta essa narrativa delas, né? Porque nós, como artistas, ou como educadores, educadoras, como fazedoras de leis, né, a gente, todos nós estamos empenhados, né, na sociedade, somos responsáveis pelas crianças, né, por meninos e meninas, né? É responsabilidade de todos nós, sabemos. E as crianças, nessa relação com elas, nós somos mediadores de mundo, né? Somos aqueles e aquelas que podem, sim, né, apresentar, ajudar a criança, né, a acessar um grande repertório aí da humanidade. Mas que a gente não se esqueça nunca, né, dessa criança narradora, que começa a narrar na primeira infância, né? Nessa primeiríssima infância, e pelas minhas pesquisas, né, pelas minhas andanças, pelos lugares por onde eu andei, pelos territórios por onde eu andei, a criança começa a narrar no seu quintal, né? Nesse lugar das suas experiências primeiras. Então, é com elas que eu venho abrindo outras janelas e aprendendo do mundo, né? Então, entre as muitas coisas que eu faço, eu gosto de dizer, e aí eu vou emprestar um termo de um filósofo contemporâneo, um professor maravilhoso, que é o Renato Nogueira, que é ser criancista. Um minuto.
que é ser criancista, né? Que é aquele que aprende com as crianças, né? Que aprende junto com as crianças, que aprende de mundo. Que a gente, como artista, possa aprender do mundo com as crianças, que estão sempre reinaugurando, né, o mundo. Então, e ainda seguindo com o Nogueira, para fechar, nesses últimos segundinhos que eu tenho, para que a gente possa... e aí vou trazer um verbo que ele usa, que é muito lindo, que a gente possa infancializar o mundo, né? O Renato diz que infantilizar é uma palavra que foi estragada, né, gente? É pejorativa. Então, ele diz assim, a gente precisa infancializar o mundo para que a gente não seja adulterado, né? Então, é muito bom. Então, é isso. Obrigada, a gente segue conversando. Obrigada, Gabriela. Você falando, eu me lembrei de um seminário que eu participei há uns anos atrás, e a pessoa estava dizendo que a criança, na escala, né, da evolução da humanidade, ela é mais evoluída que o adulto. Ela vem com as coisas novas, ela vem, e o que a gente faz? Em vez de a gente ouvir o que ela vai dizer do mundo, quais são as ideias, né, fresca, ela está chegando nesse mundo, a gente começa a colocar todas as nossas questões, os problemas da humanidade, e não deixa ela se expressar. E, com certeza, o filme, o cinema, as telas bem utilizadas, né, um filme bem produzido, abre. Porque como é que a criança vai... Algumas crianças vivem em situações tão complexas, como é que elas vão sonhar com um mundo melhor se elas não têm nenhuma referência? Então, além de a gente ter cuidado para ter todas as infâncias, elas se verem na tela, a gente também tem que possibilitar que elas vejam um mundo diferente, onde elas possam sonhar, né? Porque a gente estava falando hoje de algumas realidades de escolas sem nenhum aparato cultural, sem nenhuma natureza. Como é que essa criança vai sonhar? E pensando nisso, né, e pensando na importância da gente ter todas as infâncias na tela, de que as crianças tenham direito de ter acesso a conteúdo audiovisual de qualidade, em 2014, o senador Cristóvão Buarque, vou contar a historinha porque muita gente não sabe, fez uma lei muito incrível, né, que é a lei... Mas ele pensou nessa lei, eu não sei nem porquê, a gente nunca... Mas, em 2015, a gente descobriu, a gente nem sabia. É a Lei 13.006, que é a lei do cinema brasileiro na escola. Essa lei obriga 2 horas mensais de cinema brasileiro nas escolas. Por isso, a gente fala muito dos curtas-metragens, porque nós temos muita produção de curta-metragem de várias partes do país, e o curta-metragem cabe muito bem dentro da escola, dentro da hora, né, da aula de 45 minutos, enfim. Então, quando a gente eu faço uma mostra de cinema infantil há 23 anos em Florianópolis, Santa Catarina, e quando eu comecei a fazer a mostra, não tinham filmes para serem exibidos. E eu me lembro que a gente conversava com um grupo de pessoas, poxa, a gente... É ótimo, mas e agora, né? O que a gente vai exibir? Não tinha produção audiovisual de cinema brasileiro. Então, logo conhecemos a Beth Carmona, logo conhecemos o Festival do Rio, e começamos assim, para fazer uma mostra de cinema, a gente tinha que trabalhar por políticas públicas para o audiovisual para a infância. Porque, se não tivesse política pública para o audiovisual para a infância, não teriam mostras de cinema. A mostra aqui acontece porque tem vários filmes, todos. Grande parte vem do Curta Criança, que eu tenho alegria... Nós temos, né, a alegria de ter a Beth Carmona aqui, idealizadora do Curta Criança. Então, nós começamos a mostra de cinema infantil em 2002. Em 2005, não tínhamos filmes brasileiros para as crianças. E em 2004, 2005, é isso, né, Beth? Veio o Curta Criança, mas era um edital. É muito importante, eu acho, a gente narrar essa história. Foi um edital que foi pensado não só fazer um edital para que produtores pudessem fazer filmes para criança. Era junto com um workshop para a gente entender o que é fazer um filme para criança. Porque ainda tem...
ainda tem muita gente que faz filme para criança porque não sabe o que fazer, quer começar no audiovisual, vou fazer um filme para criança. Ou então o filme tem um personagem infantil, então é para criança. Então a gente recebe, todo ano a Mostra de Cinema Infantil abre inscrições para a mostra, e eu recebo 200, 300 filmes, metade não é para criança. Então não existe, às vezes, um entendimento do próprio setor audiovisual o que é um filme para criança. Mas veio o Curta Criança, com a Beth e a equipe dela, que trouxeram realizadores do Canadá especializados em fazer filmes para criança. E o Curta Criança durou um bom tempo e começamos a ter filmes para criança. Então, nós temos hoje bastante, e todos os filmes, eu até acho assim, os filmes da Gabriela, eles vêm um pouco desse momento de criação do Curta Criança. Hoje em dia, nós temos a Célia Catunda, fez Tarcilinha, está fazendo um outro projeto maravilhoso, Andrés Liban, que são diretores e produtores de cinema para criança de altíssima qualidade. Quem produz para criança, esse grupo, hoje em dia, sabe o que é bom para criança. Em 2015, então, filmes nós já estávamos tendo. Mas e aonde as crianças vão assistir os filmes que são produzidos para elas? Cinema é caríssimo. Aonde? Qual seria o contato? A minha geração tinha cinema de rua e não era tão caro. Eu fui impactada por um filme chamado As Aventuras do Tio Maneco, que me fez ser quem eu sou. Mas e as outras crianças que não têm acesso? Aonde elas poderiam ter? Quando a gente descobriu que tinha essa lei, a gente falou, uau! É isso, nas escolas, vamos ver os filmes nas escolas, vamos trabalhar para isso. Então, nós começamos, na época, tinha a Juana Nunes, que é uma pessoa especialíssima que trabalha com infância, e o Paula Ribeiro era secretário do audiovisual na época, e na Mostra de Florianópolis nós criamos um grupo, Adriana Fresquet, Cláudia Mogador, fizemos um grupo para estudar a regulamentação da Lei 13006. Avançamos muito, durante 6 meses viemos a Brasília, junto com a TV Escola, junto com produtores, realizadores, enfim, Secretaria do Audiovisual, MEC, e fizemos um projeto e entregamos no Conselho Nacional de Educação, uma semana antes do impeachment da presidente Dilma. Deixamos lá. A gente sabia que ficou lá uma semente, mas durante todo esse tempo ficou parado. Até que voltamos, até que nós temos um governo que voltou a se preocupar com a questão da educação e da infância, da cultura e infância, e, então, começou de novo o debate da regulamentação da Lei 13006, com a participação fundamental da Rede Quino, e o MEC, a partir da Raquel, que está conversamos um pouco, está no ensino integral, achou que poderia ser por aí. E começamos, então, o MEC começou, junto com esse grupo que trabalha há anos com essa questão da democratização do acesso das crianças ao cinema, ao audiovisual. Então, a Raquel está agora com essa pauta na mão, que é a regulamentação da lei que está na fase final. Então, eu queria que você falasse para a gente, a partir da consulta pública, e como está agora. Tá bom? Obrigada, Raquel. Obrigada a você. Boa tarde, boa noite já, Finalzinho de tarde a todas, a todos. Clarice, Cardel, muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar também a secretária Márcia, deputada Érica, Gabriela, uma inspiração, abriu aqui uma janela, vou pegar uma das janelas também. Luísa, obrigada por demandar ao MEC a esse engajamento, e Maria, com esse trabalho tão importante de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, em nome do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana, a gente celebra a mostra Meu Primeiro Cinema, aqui em Brasília, que tenham muitas mostras pelo Brasil inteiro, porque crianças e adolescentes são pessoas com direitos sociais, culturais e econômicos.
Um desses direitos é o direito à educação. Vou abrir essa janela, chamada escola. A gente espera mesmo que seja uma janela, né, Clarice? Não uma janela de janelas fechadas, para todas as crianças terem o seu direito de desenvolvimento pleno, de formação para a cidadania e de qualificação para o mundo do trabalho assegurado. E em 2014, quando essa lei foi instituída, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela não é uma lei acessórica, é uma lei que mudou a principal lei da educação. E ela traz ali uma prerrogativa de inclusão do cinema, do audiovisual, no currículo da educação básica brasileira. Ou seja, da educação infantil ao ensino médio, que o audiovisual seja o que na época era muito falado, né? Talvez uma estratégia de ensino, mas a gente sabe que o audiovisual não existe para ser apenas uma estratégia para as crianças aprenderem. O audiovisual é uma linguagem, a gente quer que ele esteja nas escolas, também como uma oportunidade das crianças se expressarem, se comunicarem, criarem suas narrativas próprias e dos seus territórios. Bom, o MEC, ano passado, assume um compromisso na educação básica com 4 programas prioritários. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lembrando que no Brasil a gente ainda não assegurou esse direito de todas as crianças lerem e escreverem no momento mais adequado da vida. Estudos mostram que a gente pode demorar 200 anos para conquistar esse direito. Esse direito político não pode demorar 200 anos. Então, o MEC vem com esse compromisso, com a Estratégia Nacional Escolas Conectadas, que é levar a conectividade para as escolas públicas com finalidade pedagógica. O PED-6, que é uma assistência estudantil para o estudante que acessa o ensino médio, lembrando que acessar o ensino médio no Brasil é para poucos. A maioria abandona ou evade o ensino lá nos anos finais, portanto, essa é uma assistência estudantil, e o programa Escola em Tempo Integral, que é o programa que eu coordeno. Esse programa, ele é fruto de uma batalha da sociedade e do parlamento brasileiro de estabelecer metas no Plano Nacional de Educação, de ampliação do tempo na escola para as crianças, mas não é ficar mais tempo na escola para mais do mesmo. É ficar mais tempo na escola para ter acesso à cultura, ao esporte, ao brincar, ao lazer, ao meio ambiente. Há também os direitos de aprendizagem. Então, esse programa ele é uma estratégia para alcançar a meta 6 do PNE, transferindo recurso financeiro e assistência técnica para que as escolas tenham um currículo promotor desses direitos de desenvolvimento. A gente quer que toda escola tenha mais tempo, mas mais tempo para assistir mais filme, para as crianças produzirem cinema, para as crianças permanecerem e viverem a cidade, acessando os equipamentos culturais que existem, e quando não existe, né, secretária Márcia, que eles possam existir, porque é direito da criança ter um Cine Brasília como esse no seu território. E se não tiver, que tenha ônibus, que tenha uma escola para poder levar as crianças para o cinema. Eu faço um pequeno parênteses aqui, eu sou professora de educação básica, e eu lembro, falei isso para a Luísa, falei para a Adriana, eu lembro quando, em 2001, dentro de uma escola pública, chegou uma caixa de DVD. E nesse DVD, nessa caixa tinha um filme chamado Quiricu e a Feiticeira. E aí, eu, professora de educação infantil de uma escola no extremo sul da cidade de São Paulo, peguei aquela caixa, nem eu gostava tanto de cinema, como eu passei a gostar quando aquela caixa chegou para mim. Então, muda a vida do professor, muda a vida das crianças, quando a gente tem narrativas plurais dentro dessa janela chamada escola. O programa Escola em Tempo Integral ele é uma estratégia para dar vazão a tudo isso que a sociedade civil
que vocês, criadores, que educadoras e educadoras pesquisadores já tanto fazem. Nós aqui estamos seguindo passos que vêm de longe. Vocês estão há muito tempo como criadoras, criadores, produtores, lutando para viabilizar as artes na escola, na vida das crianças. Lembrando que escola pública no Brasil é o equipamento de maior proteção que existe. Onde tem escola, tem acesso à vacina, tem acesso à merenda, tem acesso a narrativas de mundo que nem toda família tem condição, não só econômica, mas também ideológica, de proporcionar às crianças e adolescentes, que é essa perspectiva plural. Portanto, pelo programa Escola em Tempo Integral, para terminar, a SEB, a Secretaria de Educação Básica, junto com a SAV, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, reestabeleceram um grupo de trabalho. Estivemos juntos em Ouro Preto, no Festival de Ouro Preto esse ano, para receber a carta da sociedade civil, da Rede Quino, nos demandando a regulamentar a Lei 13.006, ou melhor, regulamentar um dos artigos da LDB, que é ter cinema na escola. Então, estamos, a partir de todo o trabalho de consulta pública que foi feito, capitaneado por professora Adriana Fresquet, Maria Angélica, lá do Cine Capitólio, no Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, reestabelecemos esse grupo, incluímos a manifestação da sociedade civil no nosso trabalho técnico, e agora esse trabalho está na consultoria jurídica dos ministérios, e a proposta é que ele seja um decreto presidencial, que a gente tenha um decreto do presidente da República estabelecendo ações, orçamento, porque a gente sabe que política pública não se faz só com boa vontade e camaradagem, precisa ter orçamento, ações e prazos para essas ações acontecerem. Afinal de contas, infância é agora, não é daqui a pouco. Se a gente hoje não assegurar esse direito das crianças, não só acessarem, aprenderem sobre cinema, com o cinema, e a produzir cinema na escola, elas crescem. A infância, ela é longa para quem vive, mas ela passa em 1 segundo. Então, a gente precisa correr contra o tempo, aproveitar essa oportunidade histórica do Brasil hoje, de reconstruir bases democráticas para seguir com essa política pública. MEC e MINC estão juntos nessa, e eu fico aqui para o debate. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. E a Secretaria do Audiovisual já abriu, né, inscrições para as pessoas, realizadores, inscreverem seus filmes, e vão ser selecionados com pagamento de direitos autorais. Então, realmente está no processo. Eu esqueci, meus colegas da SAV não estão aqui, acho que são eles que precisam falar sobre isso, né? Vocês no MINC, secretária Márcia, acho que vai poder falar sobre isso também. O MINC vai apresentar uma plataforma, né, de acesso, de democratização do acesso de obras audiovisuais para escolas, para pessoas físicas, e a gente sabe que na escola precisa ter acesso, precisa ter uma curadoria, né, com classificação indicativa, com debate, mediação pedagógica. Não é só ter o filme lá na escola, é pensar sobre os filmes, é deixar as crianças brincarem com os elementos do audiovisual, ou seja, é um trabalho de acesso e pedagógico também, de intencionalidade educativa, para que a gente tenha desenvolvimento pleno. Mas aí a secretária Márcia pode falar do Tela Brasil. Sim, sim. E é tão interessante, porque assim, esse projeto, né, da Tela Brasil e da lei vem principalmente da Tela Brasil, da época da Programadora Brasil. Não sei se vocês se lembram, né? A Programadora Brasil foi um projeto incrível, só que eram DVDs. E eles enviavam filmes brasileiros, curtas e longas metragens, para as escolas. E fizeram uma pesquisa para saber, da Programadora Brasil, qual era o público que mais consumia. E, óbvio, eram as escolas e as crianças, né? Enfim, eu acredito que essa lei
sendo realmente o tempo urge, porque muitas crianças já perderam a oportunidade de ver muita coisa, elas podendo assistir, tendo acesso, entendendo como é produzir, eu acredito que isso pode apoiar no grande desafio que nós temos atualmente, que é a relação das crianças com as telas. Tô correta, Maria? Assim, essa questão desse momento que a gente está vivendo, que é um momento assustador, de certa maneira, né, das crianças com as telas. Elas não só produzem, elas vendem também, e daí as empresas entenderam que elas vendem bem. Olha o perigo, né? Então, o Instituto Alana, há muito tempo, vem... Vocês vão fazer agora quantos anos? 30 anos. Fazendo 30 anos. 30 anos de Instituto Alana, Muita defendendo. gente boa que já passou por lá, incluindo essa pessoinha aqui ao meu lado, muitos anos de organização. Eu conversei com a Renata Meirelles há pouco tempo, ela me disse que vocês estão vão fazer um evento, alguma coisa para festejar. 30 anos defendendo as infâncias, né? Então, eu deixo agora, dou os parabéns para o Instituto Alana e deixo a palavra para você, querida. Obrigada. Boa noite para todas as pessoas. É uma honra, uma grande satisfação estar aqui hoje, ao lado de mulheres que eu admiro, com as quais eu aprendo todos os dias. E tendo aqui na plateia figuras como Beth Carmona, como Clarice, que eu igualmente sou muito fã, né? Então, queria, depois dessas pedradíssimas das companheiras que me antecederam, trazer alguns elementos para dialogar aqui também a partir da sua provocação. Mas contando que eu tentei, no caminho para cá, fazer uma espécie de síntese sobre a importância deste debate que se coloca aqui, né? E cheguei a duas meta-sínteses ou reflexões sintéticas sobre a relevância do papo que a gente está tendo aqui hoje, e como ela se relaciona com o nosso trabalho dentro do Alana hoje em dia, né? A primeira delas é a possibilidade que a gente tem de pensar formas mais diversas e concretas sobre o que colocar no lugar da barbárie, né? Nossa deputada Érica sempre traz esse elemento como um elemento de reflexão para a gente, historicamente, me inspira muito também. Então, é sobre como produzir sonho e abrir janelas enquanto se combate o pesadelo. Tudo para agora, né, Raquel? Tudo para já. Em nome das infâncias, né? E o meu lugar de fala institucional aqui, né, vem de um esteio histórico, né, do Instituto Alana, de mais de 18 anos de atuação em torno do combate à exploração comercial infantil e da comunicação mercadológica, que é voltada às crianças, tradicionalmente conhecida como publicidade infantil e hoje travestidas de diversas outras formas. Não vou fazer aqui um recorrido sobre essa atuação, uma atuação que não sozinha, né, conseguiu galgar resultados importantes do ponto de vista da proteção das infâncias no nosso país, né, nesse sentido de combater o pesadelo que é a publicidade infantil, né? E que proporcionou, de um lado, uma ambiência mais saudável, né, para livre de exploração comercial para as infâncias, no audiovisual, por exemplo, mas que, de outro lado, permitiu o assentamento de uma narrativa muito contumaz, que se mantém ainda, né, por parte de diversos atores, que busca culpabilizar este movimento, né, de colocar fim à publicidade infantil para se eximir de produzir audiovisual para crianças. Então, a gente viu durante muitos anos o setor da radiodifusão se colocando contrariamente a esses movimentos que a sociedade civil fazia, parlamento, enfim, uma turma grande aí, pesquisadores, de pôr fim à exploração comercial infantil no audiovisual, quando, na verdade, sob o argumento de que não havia formas de viabilizar essa produção, porque o mercado anunciante não queria, né? não permitiria, enfim, ou não chegaria junto. Quando, na verdade, o que a gente sabe, né, acho que todo mundo que está aqui trabalha com isso e percebe isso ao longo do tempo, o que aconteceu foi uma mudança de nicho, né? Você tem esse deslocamento. A Beth fala isso, conta isso lindamente, com muito mais esteio histórico, inclusive, conhecimento de causa, né? Então, o mercado anunciante, a própria produção audiovisual foi migrando para outros espaços, a TV paga, enfim, e o mercado publicitário foi deixando
de querer anunciar na TV aberta. Acontece que a TV aberta e a radiodifusão como um todo são concessões públicas, né? Então, não só é a TV Brasil que é uma concessão pública, todas elas são concessões públicas e precisam, portanto, servir ao público, incluindo as crianças e adolescentes, uma programação que seja de qualidade, com todas as ressalvas que precisa fazer em relação ao que significa qualidade, mas que possa proporcionar direitos, né? E estimular que as crianças saibam mais delas mesmas, né? Nesse sentido. Então, até hoje, há um desafio muito grande em pensar o fomento ao audiovisual a partir desse obstáculo que o próprio setor de radiodifusão coloca, mas a gente tem um outro ator atuando, né, com muita veemência, de uma forma muito ampla, que são as plataformas de rede social no ambiente digital, né? Que são o locus onde mais se explora comercialmente crianças. As crianças hoje estão majoritariamente nestes espaços, ainda que elas próprias, plataformas de redes sociais, não admitam que as crianças estejam lá, então os termos de uso das plataformas vedam, né, a presença de crianças nesses ambientes, e as crianças que estão lá estão produzindo audiovisual, muitas vezes de graça, inclusive, para as plataformas, para o mercado anunciante, às vezes por uma miséria, vendendo produtos, né? De maneira travestida de liberdade artística, né? E acho que isso traz uma série de reflexões. E vejam, a questão do audiovisual na radiodifusão não está resolvida, né? As crianças ainda assistem TV aberta, né? O VOD, eu sei que esse debate aconteceu ontem sobre telas, sobre redes sociais, mas acho que essas coisas estão interligadas, não tem como a gente não trazer aqui, né? Mas o VOD, então, os streamings, eles ainda são pouco acessíveis para o conjunto da população. Não são todas as crianças que acessam esse tipo de serviço, né? Então, a gente precisa olhar também ainda para a radiodifusão e, ao mesmo tempo, um olho no peixe, outro no gato, entender como as plataformas de rede social estão possibilitando ou não uma atuação, tanto uma atuação de crianças e adolescentes nesse espaço do ponto de vista de expressão artística, mas também o que elas estão consumindo do ponto de vista de produção audiovisual. Então, eu queria trazer aqui um outro nível, né, de problematização para o debate. Eu escrevi um monte de coisa no roteiro aqui, mas acho que já vou me encaminhando para o final, porque acho que é mais no sentido de ficar com uma provocação, né? Eu acho que as questões colocadas, que desafios para o fomento ao audiovisual brasileiro se mantêm. Vocês sabem, todo mundo que está aqui sabe muito melhor do que eu quais elas são, mas acho que há novas camadas também de desafios que se colocam, inclusive em relação à distribuição, né? É muito bom ter Bebelume, por exemplo, né? Eu não conhecia, por exemplo, quando conheci Clarice, né? Acho que é muito relevante e urgente que a gente possa pensar em formas alternativas de distribuição e que precisam ter estímulo do poder público, né, para que se consolidem, para que se viabilizem. Então, para terminar, eu queria só trazer algumas considerações sobre este desafio, então, do ambiente digital. Eu acho que é importante frisar, né, que a internet é um universo de possibilidades para a presença, né, de crianças e adolescentes e para a circulação de conteúdo audiovisual infanto-juvenil, mas um ambiente dominado pelas plataformas de rede social que privilegiam conteúdos comerciais e exploram dados pessoais, inclusive de crianças e adolescentes. Essa é uma luta muito central para nós também no Instituto Alana, né, secretária? E aí você tem essa discussão, né, das crianças e adolescentes atuando cada vez mais como vendedoras de produtos e menos como artistas, né? Então, as crianças começam a exercer o que seria essa liberdade artística e rapidamente são cooptadas pelo mercado, né, e se transformam rapidamente em youtubers, muitas vezes sem nenhum tipo de acompanhamento do sistema de garantia de direitos para essa proteção, enfim. E aí, acho que é importante a gente trazer o elemento da necessidade de regulação de plataformas em geral. Tem todo o debate de regulação do VOD rolando. A gente não acompanha ele tão de perto assim, mas ele é muito relevante. Mas o debate da regulação de plataformas, eu acho que tem um papo muito próximo do que a gente está discutindo aqui, né? Porque ele afeta um debate mais propositivo sobre fomento
né? E a nossa atuação é muito intensa sobre esse tema. E eu queria, nesse sentido, trazer aqui, em primeira mão, praticamente, uma pesquisa que nós encomendamos para o Datafolha essa semana. Saiu anteontem, numa matéria da Folha, da Patrícia Campos Melo, que vai contar sobre a percepção da população brasileira, uma pesquisa muito diversa, muito representativa do ponto de vista dos respondentes, que vai dizer que a população brasileira está realmente muito preocupada em relação a essa atuação, estou encaminhando para o final, em relação a essa presença de crianças e adolescentes no ambiente digital, uma percepção muito aguçada de que as plataformas, as empresas de redes sociais fazem menos do que deveriam em relação à proteção de crianças e adolescentes, uma percepção de que há legislação menos protetiva no nosso país em relação ao norte global, percepção imensa sobre os impactos, inclusive da exploração comercial nesses espaços, da publicidade infantil, afetando nossas crianças e adolescentes. Eu convido todo mundo a conhecer, tenho aqui alguns exemplares impressos, mas também no site do Alana, nessas matérias que estão circulando aqui nessa semana, dá para conhecer mais. Eu termino por aqui, eu sei que eu fiz um pupurri aqui de assuntos, mas acho que talvez todos eles possam trazer elementos de conexão para essa conversa incrível que está acontecendo. Muito obrigada. É um tema urgente, empolgante e que deixa a gente também muito preocupado, né? Esse momento. E nunca a gente precisou tanto do poder público, né? Nunca. Para poder defender as crianças, né? Então, agora a gente vai falar sobre isso, assim, a importância, por exemplo, do fomento para as produções audiovisuais, a importância da regulamentação, também pensar na questão da infância. Eu quero comentar, né, você falou en passant, mas aonde que as crianças, hoje em dia, podem assistir conteúdos de qualidade na TV? Só na TV Brasil. Né? Só na TV Brasil. Talvez, nesse momento de tanta transformação, talvez tenha que se repensar a lei que não permite... talvez esteja o momento. Será que não? Para a gente conversar depois. Mas vamos voltar, então, aqui. Eu queria chamar a deputada Érica Cocai. Acompanhamos Clarice, grande fã, né? Sempre defendendo a cultura infância, sempre apoiando os eventos de cultura infância. E a gente precisa muito de vocês. Nós somos um grupo bastante insistente também, né? E a gente está ocupando espaços importantes, mas a gente precisa de vocês olhando, entendendo que sem vocês a gente não consegue avançar. Né? Então, agora, deixo a palavra para a deputada. Um prazer tê-la aqui. Bom, é uma alegria estar aqui. É uma alegria nessa corrida da vida que o poeta diz que às vezes embrulha tudo, de te dar a oportunidade de contribuir com essa experiência. Porque penso que ela traz elementos fundamentais, um feixe de elementos fundamentais. Primeiro, são os direitos de crianças e adolescentes, que são prioridades absolutas, a única prioridade absoluta na nossa Constituição, e que tem que ter o direito à cultura, o direito ao desenvolvimento de todas as inteligências. Anísio Teixeira, que pensou as escolas parques, e aqui perto tem uma delas, ele dizia que nós temos várias inteligências. Nós temos inteligência corpórea, nós temos uma inteligência cognitiva, uma inteligência emocional, nós temos inúmeras inteligências que precisam ser desenvolvidas. E tem um grande educador, o Hadis, que ele dizia que uma criança ela tem uma potencialidade e uma criatividade que a equipara a Da Vinci, ou talvez a Miguel Ângelo, e que a sociedade vai cesseando isso, e vai padronizando, e vai tirando a condição de termos infâncias, e vai enfrentando ou vai tentando desconstruir uma subjetividade. Nós temos hoje, penso eu, um dilema que é ontológico, talvez shakespeariano, ou seja, de ser ou não ser, porque há uma padronização das existências que são impostas. Então, isso cesseia um processo que está bastante presente, em particular na primeira infância, que é a plasticidade,
a plasticidade cerebral, a condição de estabelecer os seus laços e seus vínculos sociais, da socialização. Então, esta condição e esse leque de oportunidades que estão postos na primeira infância e que, em grande medida, eles são cesseados. Você ter uma escola, por exemplo, que a criança fica sentada 4 horas, talvez, ou 4 horas ou 5 horas, é negar a inteligência corpórea. É negar a relação que ela estabelece com o mundo e as construções que ela faz e a capacidade que ela tem de ressignificar, porque há muita ressignificação na existência da própria infância. Então, aqui nós estamos falando dos direitos das crianças, mas nós estamos falando também de como é preciso construir as cidades que sejam cidades crianças. Porque você precisa ter a cidade, um espaço onde a criança se sinta pertencente a ela. Então, nós estamos falando do direito à cidade. Que a cidade não é igual para todo mundo, negada para as mulheres na madrugada, negada via de regra para a expressão dos afetos, os afetos LGBT durante o dia, para determinados corpos, e construída com uma concepção de impedir a liberdade dos corpos. É muito mais fácil você ter um transporte da periferia da cidade para o centro, para o trabalho, do que para espaços de lazer ou para espaços de cultura. Então, nós estamos lidando aqui com a necessidade de construção de subjetividades, da construção de identidades, porque nós estamos lidando com identidades que são construídas com o outro, que são construídas de forma coletiva, a partir dessa condição de sujeitos coletivos, que são sujeitos de transformação, sujeitos coletivos. Então, nós estamos falando do direito da criança e do adolescente, nós estamos falando, nós estamos falando também do direito à cidade, e nós estamos falando de 2 políticas públicas, que são políticas públicas absolutamente transformadoras na sua potencialidade. Nós estamos falando da educação e nós estamos falando da cultura. Então, quando você fala em cultura e educação, você está fazendo ali a construção de políticas que possibilitam a condição de sujeito e a própria liberdade. Eu penso que a gente tem que agregar a educação à cultura, a escola à cultura. Porque, veja, as escolas, muitas vezes, são os únicos equipamentos que as crianças têm. E é um óleo de proteção dos mais intensos. É a proteção alimentar, mas também o convívio, o direito ao contraditório. Por isso, há tanta resistência à educação para aqueles que querem moldar os corpos, moldar os destinos e oprimir. A única proposta que nós tivemos durante o governo anterior, em determinado ano, para a educação, foi o homeschooling, a escola domiciliar, a educação domiciliar, que é tirar o direito ao contraditório. Porque numa sociedade onde se padroniza e se impede a liberdade de ser, com a sociedade, nós temos na escola o espaço da contradição, dos contraditórios, da diversidade. Ela resiste enquanto espaço de diversidade. Então, escolas, potencialmente, são espaços de resistência. E se você faz a junção das políticas de cultura com a política de educação, você tem um elemento extremamente transformador. Porque o espaço da escola, que é elo de proteção de direitos, porque também muitas vezes onde se identifica a violação de direitos de crianças e adolescentes. É onde se identifica as marcas no corpo, as marcas na fala, porque as crianças falam, e falam, e falam. E muitas vezes falam de forma diferente. Falam através do corpo, muitas vezes falam pelo silêncio, mas falam, sempre falam. E as vozes das crianças, numa concepção e numa sociedade que tem muito adultocentrismo, elas são negadas. É preciso escutar as crianças, ou infancializar as nossas relações, as nossas existências e as nossas atitudes. Porque, a partir daí, você escutando as falas, você consegue fazer com que nós tenhamos uma sociedade onde seja absolutamente acolhedor a condição de criança. Então, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de direitos de criança e adolescentes, do direito à cidade, e nós estamos falando da ludicidade,
nós estamos falando das linguagens que são postas pelas próprias crianças e que, a partir de experiências, como assistir um filme, elas conseguem, primeiro, ressignificar a realidade quando é doída. Isso é coisa de gente. Só a gente consegue ressignificar e transformar a realidade quando a realidade é doída. Ela consegue ressignificar as suas próprias existências e ela consegue ter a capacidade de sonhar. E uma criança que assiste um filme, se 300 crianças assistem o mesmo filme, são 300 filmes diferentes. Por isso, você também precisa assegurar que elas tenham o espaço para poder discutir e discutir com as outras crianças, ou discutir qual foi as impressões e o que ela apreendeu da experiência que se teve. Porque é bom lembrar que são infâncias, que há muita diversidade e que as infâncias precisam ser consideradas nas suas experiências, nas suas especificidades, mas é fundamental entender que há uma condição que unifica as infâncias, que precisa ser considerada enquanto política pública. Então, é preciso que tenhamos políticas públicas que digam respeito às políticas com recorte para as crianças e, ao mesmo tempo, que nós possamos implementar a produção audiovisual, o cinema. E eu penso que uma criança, como você contava a história, a janela que você abriu, e a janela do Samuel, onde, a partir da condição de ver, de ter contato, acaba se transformando numa protagonista da própria existência. Nós temos muitas experiências de levar a construção de audiovisuais, de cinemas, de documentário, das próprias pessoas. As próprias pessoas colocarem uma câmera na mão. Nós fizemos isso com unidade de internação de adolescentes, e eles vão se vendo. E, a partir de se ver, eles vão refletindo sobre as suas próprias existências, para que, a partir daí, tenhamos as condições de superar as existências nas suas crueldades. Isso é muito importante, porque isso leva a uma reflexão, a uma ludicidade, a um contato com a própria arte, a condição de sujeito, em um período que há muito fundamentalismo. E o fundamentalismo, essencialmente, ele é antirreflexivo. Essencialmente, ele aparta uma pessoa da outra. Essencialmente, ele desconsidera as próprias diversidades. E nós enfrentamos esse processo, ou esse movimento macabro, que é a aliança de vários fundamentalistas, e nós enfrentamos isso todos os dias no nosso país. O fundamentalismo se enfrenta quando você eleva as oportunidades de reflexão, de ressignificar as próprias existências e o contato com as diversas linguagens artísticas, com a cultura, que também é coisa de gente, porque a cultura é coisa de gente. Por isso que os fascistas, eles negam tanto a cultura, porque é coisa de gente, é coisa de construir um balé e uma ode à própria vida e à própria alegria. Por isso, essa proposição e este projeto, que eu penso tem que se transformar em política pública e tem que regulamentar a lei do senador Cristóvão, porque significa isso, levar cinema e levar cinema brasileiro, levar cinema que resgate nossas identidades, que rompa com a lógica eurocêntrica, que é um epistemocídio que esse país vivenciou e ainda vivencia, de arrancar as nossas ancestralidades, as nossas construções, de querer calar os maracás e os tambores. Então, o cinema nacional, ele resgata também as nossas ancestralidades e a capacidade de resistência desse povo brasileiro, filho de Zumbi e filho de Dandara. Por isso que nós tenhamos sempre a sinfonia dos maracás, de todas as cores, de todos os ritmos e de todos os filmes, as linguagens artísticas, incorporando as próprias crianças. E eu vou me calar, mas eu não poderia deixar não vou deixar de falar sem saudar o nosso mestre, o professor Coutinho, que aqui está. Muito obrigada, deputada.
é importante, além de ver os filmes brasileiros, ver filmes de países que a gente não... que fazem parte da nossa ancestralidade. Você falou do Quiricu, né? O Quiricu tem vários Quiricus. Azur e Asmar é de um francês chamado Michel Ocelot, que morou na África, nasceu na África, passou a infância na África, e o cinema é incrível. Então, são filmes, é um cinema que não chega no Brasil, né? Então, assim, além do cinema brasileiro, da gente se conhecer e conhecer todas as nossas infâncias, conhecer também o cinema africano, né? Ou então conhecer o cinema do Irã. O problema é que no Brasil a gente só tem acesso ao cinema americano. A criança, ela é formada pelo cinema americano. Ela não se reconhece na tela. Quando ela vai ver um filme brasileiro, ela não gosta, ela não gosta do sotaque, ela não gosta da geografia, mas ela não gosta porque ela não conhece, ela cresceu vendo cinema americano, que é uma grande indústria, e ela termina de ver o vídeo da Disney, ela vai para a Disney. Quer dizer, os Estados Unidos tem filmes maravilhosos. Claro que as crianças querem ver os filmes americanos, mas não é justo uma criança brasileira não conhecer o cinema brasileiro, não conhecer esses filmes que falam da África, não conhecer outros cinemas, né? Então, é isso que a lei vem cuidar, é isso que a Alana trabalha, é isso que a Gabriela fala quando faz os seus filmes, e as crianças que fizeram assistem. E eu quero agora pedir para a secretária falar, mas quando a gente fala de política pública, eu me lembro, foi no final do ano passado, quem participou, nós tivemos uma conferência Cultura e Infância em Porto Alegre. Eu fico até emocionada, porque logo depois aconteceu, né, tudo aquilo em Porto Alegre, mas foi um momento, secretária, muito importante, muito importante. As conferências começaram de cultura e a Conferência Cultura e Infância estava lá. A primeira conferência, eu quero parabenizá-la também pelos pontinhos de cultura, pelos pontos de cultura, e eu sei que nós temos na SAVE uma secretária que também está atenta à infância, muito atenta, né? A Joelma, assim que ela assumiu, mandamos, o nosso grupo mandou e-mail, convidou, fizemos uma reunião com ela está atenta, mas a gente tem também em você uma grande parceira, uma grande incentivadora, e a gente agradece. Ter tido a Conferência de Cultura e Infância foi um marco para nós. Foi realmente um marco. Então, eu agradeço, e agora passo a palavra para você. Obrigada, Luísa. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com pessoas tão relevantes e militantes, criancistas, não é isso, Gabriela? Já me incluí também. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, enfim, vou cumprimentar para poder falar um pouquinho, mas não tenho como não cumprimentar a Clarice, o Leonardo, e a Vicky, a Rosiana, a Helena Bravo, que está aí, todo mundo que está nessa produção maravilhosa. Dizer que, na verdade, a gente vive aqui um processo de construção da política pública. O que a gente está fazendo aqui é a construção de uma política pública, porque a gente tem uma parlamentar, temos o MEC, temos a Alana, que é representante da sociedade civil, temos a artista, né? E temos a Luísa, que é uma grande articuladora desse processo todo e nos traz aqui para, vigorando essa pauta. Tiveram várias mesas importantes, inclusive a mesa, talvez de amanhã, seja uma das mais importantes, que é a escuta das crianças, que também isso aconteceu na conferência, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma escuta qualificada, de ter um animador, né? Enfim. E de como essa pauta é uma pauta no Brasil ainda muito incipiente, né? A gente está falando da primeira infância. Se a gente for falar de infância, a gente não tem cobertura de creche para todas as crianças. Então, e eu acho que este é o campo da democracia, né? Quando a gente pensar que a gente está falando do direito a uma sociedade que apresenta um conjunto de oportunidades para as crianças e que elas possam acessar um desenvolvimento e ter as mesmas condições para que isso aconteça. Então, o direito à infância, que a deputada falou, o direito à cidade, o direito ao território. E eu, vindo aqui da área da cultura, primeiro trago assim, os cumprimentos também da ministra Margarete, dessa força de estar reconstruído o campo da política cultural, que foi uma política muito vilipendiada, e a gente sabe por quê, porque é a cultura que dá significado, é a cultura que traz as narrativas, que traz os valores. Eu sempre digo que os ODS não têm um ODS da cultura, mas a cultura lê e dá valor a todos eles. Então, é bem isso, e esse papel da cultura e posicionar a cultura como um campo estratégico no Brasil.
Então, toda essa compreensão do que é a nossa primeira infância passa também por essa compreensão e esse sentido dos valores, né, de como a gente compreende a nossa sociedade, como a gente quer o nosso mundo, né? E eu quero um mundo onde as crianças sejam muito respeitadas. Eu tive a oportunidade de estar com Cláudia Werneck no Teatro Acessível, junto com Jean Oliles, criando o Dia do Teatro Acessível, que acabou se efetivando em 2017, mas a gente propôs em 2013. E acho que também a pauta de ter o Dia do Cinema Acessível também seria muito interessante, porque a Cláudia me fez uma imersão, trazendo as crianças para o teatro totalmente acessível. E eu tive a oportunidade de estar com essas crianças, né, com deficiência, num teatro plenamente acessível. E vivenciar a emoção daquelas crianças e aquela oportunidade que elas não têm de maneira regular, né, e a diferença que isso pode fazer no mundo, né, o direito à imaginação, à fruição, à sensibilidade, ao desenvolvimento sensorial, enfim, a tudo isso. Gabriela traz a Fundação Casa Grande, né, que foi um pontão de cultura, né, o Allenberg, né, a Rosiana também, e o protagonismo das crianças fazendo as narrativas. A gente é recebido por crianças, eles que contam a história, eles têm uma rádio, eles têm uma gibiteca, eles tocam das latinhas e eles usam a cultura popular, referência, então eles não deixam de ser locais para poder se articular com o mundo lá fora. E eles, para mim, são um exemplo muito forte desse tema de hoje, que é a identidade cultural, né? Da importância da gente estar valorizando o que a gente é como Brasil. E a gente tem uma deficiência nesse sentido, porque a gente ainda nega as culturas indígenas. Ontem eu estava lá recebendo o manto Tupinambá, junto com os indígenas, e, né, com Karina Gama, que está ali, um esforço enorme, MEC, né, o Ministério dos Povos Indígenas. Quer dizer, pela primeira vez a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas, pela primeira vez a gente vai poder discutir a cultura, por exemplo, mais específica da infância das culturas indígenas, de matriz africana. Então, é um momento de reconstrução do Brasil, de aprofundar a nossa democracia, e o campo da identidade é um campo, para mim, que fala de projeto, de futuro, de presente e de futuro, de passado, mas no sentido da gente... O que é a nossa identidade? Que direito é esse, a identidade, esse direito cultural? E o campo do cinema, quando eu penso nesse espaço que eu vivenciei na minha infância, e de todo o meu processo de acesso, e aí a Luísa falando, é um filme americano, e foi mesmo, né? Foi Mowgli, mas também foi Mazzaropi, foi Grande Otelo, foi a chanchada. A gente assistia muito cinema, quando eu era pequena, cinema brasileiro, né? Isso se perdeu. Agora, nessa construção da política pública, o Cultura Viva, ele traz, para além do avanço que a gente tem na área da Ancine, com a Sávio, com a Joelma, voltar às telas, o Tela Brasil, a ideia do streaming, porque uma grande parte dessa produção também não tem onde a gente acessar, né? O próprio festival de curtas que a gente fez com as escolas em Brasília, quer dizer, aquela produção ficar acessível, o que as crianças e os adolescentes produzem, enfim, tem toda uma discussão disso. Então, avançar e a construção dessa política nacional. Hoje a gente tem uma política nacional Aldir Blanc, que tem uma pactuação federativa, temos um marco do sistema nacional, um marco de fomento, várias coisas discutindo, e a conferência trouxe, de maneira mais forte, a pauta da infância. A conferência exige um plano nacional, a conferência exige um fundo de financiamento, então, pelo menos, identificar o orçamento. Qual o orçamento que a gente investe? Né? Então, essa identificação, para ter evidência para discutir a própria política, né? E traz também a ideia da gente ter um programa mais intenso junto à área de educação, né, com essa regulamentação. Agora, o recorte do Cultura Viva é um recorte tão importante, porque quando o Gil fala do DOIM, fala, vamos reconhecer as nossas culturas nos seus territórios, vamos reconhecer como pontos de cultura, a gente estava falando ali de reconhecer esse Brasil profundo, né? E a Luciane Alves aqui, que é do pontão, ligada ao pontão da infância, cultura e infância. Então, qual a importância desse reconhecimento e, principalmente, de conectar essas capacidades em rede e de alavancar um sentido muito forte dessa identidade cultural? Porque o Cultura Viva traz isso de uma maneira muito forte. Nós somos do maracatu, nós somos da capoeira, nós fazemos o frevo, né? E de diversas linguagens, e o cinema está permeado. Então, a parceria com a Sávio para que essa identificação das salas de exibição dentro dos pontos de cultura, mas a importância da primeira infância nessa questão toda da identidade. Porque, na primeira infância, a gente
tem 80% dos primeiros 1000 dias de sinapse, né? Quando a gente estuda o tema com a saúde, né? Educação, saúde e cultura, eu acho que é uma tríade, porque a cultura pode ser uma alavanca tão importante no processo de formação das nossas crianças, e esse acesso ainda é muito precarizado. A gente tem que formar cuidadores, a gente tem que, né, fomentar esse acesso e construir uma política que dê conta disso com uma métrica, porque a Política Nacional de Cultura ela tem que ter essa dimensão que a educação tem, ela tem que ter a dimensão que a saúde tem, ela tem que estar no território, ela tem que se somar a todas essas políticas como uma amálgama. Então, o Cultura Viva ele traz ali ações estruturantes. Então, ele fala de cultura e educação, ele fala de cultura e infância, cultura e saúde, cultura e meio ambiente, né? Cultura e circo, cultura e formação linguística, formação artística. Então, o que a gente tem feito? Hoje, a nossa grande estratégia tem sido implementar o Cultura Viva, porque é uma política hoje financiada por uma política nacional, que aporta 3 bilhões por ano, e o Cultura Viva tem ali em torno de 400 milhões por ano. São 600 municípios, mas a adesão foi de mais de 1000 municípios, e todos os estados têm que implementar a Cultura Viva. E temos uma estratégia de uma rede de pontões. E essa rede, Luciane falou, parece que ontem aqui, já um pouco aqui também. Amanhã? Pois é, ela vai contar um pouco como essa rede porque elas é uma rede que articula 42 pontões, 15 nacionais, 27 territoriais, e o pontão de cultura e infância se articula com essa rede como um todo. Ela forma agentes, ela vai mapear a rede que trabalha com cultura e infância, e ela vai se somar a esses movimentos que já acontecem. Então, o Fórum da Criança, o Fórum Nacional de Cultura da Criança, que é um fórum que já ativo, que é nosso parceiro, né? Os fóruns regionais, essa discussão sendo levada para dentro também da discussão de como é aplicado o recurso da PNAB por meio da sociedade civil, porque, para aplicar o recurso, tem que ter a participação da sociedade civil. Então, e está participando do Pacto pela Infância, e aí a cultura se faz presente pela sociedade civil, e o Cultura Viva é sociedade civil, é esse protagonismo, é uma gestão compartilhada. Então, queria agradecer, dizer que essa política e essa estratégia dos pontões, e a gente homenageou também o Sérgio Mamberti, né, e aí o Ratibum, enfim, o Sérgio Mamberti é uma outra inspiração, que a gente podia passar aqui à tarde falando dele, e a gente fez esse fomento direto. Então, dos 6.000 pontos de cultura hoje, 30% fala que trabalha com criança e tem como ação estruturante a criança. Então, essa rede está disponível para a gente ativar, para a gente motivar, para a gente articular politicamente que ela ative no local esses direitos. E a área da cultura tem que ser uma área que protagoniza isso no sentido de trazer uma política concreta, que crie evidências, que crie os estudos e que possa mostrar o papel da cultura, do encontro da arte, né, do desenvolvimento da alma. A Lídia Pape fala que a arte é a pedagogia da alma. Eu acho essa definição maravilhosa. É isso. Identidade cultural, desde o início, né, desenvolvendo uma pedagogia da alma. A alma de ser brasileiro, a alma de ter orgulho do nosso país, de sermos afro-indígenas, de termos uma história comum na América Latina e de lutarmos por uma democracia. Então, muito obrigado, contem comigo e estamos juntos aí nessa rede Criancistas. É muito emocionante, né? Porque todo mundo aqui, vocês já perceberam, ama o que faz. E nós mesmos ficamos assim encantadas de nos ouvir e ouvir vocês e aprender mais. Agora a gente vai abrir para conversas. Eu não tinha falado antes, tem 3 pessoas aqui que participaram da conferência Cultura e Infância, que é a Lucilene, a Rita e a Karina, que foi fundamental também para organizar. É a diretora de diversidade, então eu agradeço, foi um momento assim, nós temos esse grupo Cultura e Infância, Fórum Cultura e Infância, de muitos anos, né? E a gente tem que estar atento, né? Oi? Cultura Viva, que fez 20 anos. Eu acho que sim, porque quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de mostra, quando eu entrei, porque a gente era muito solitário. E daí, de repente, a gente começou a ver que tinha pessoas e a gente começou a se unir, né? É muito bom, por isso que é um grupo que, cada um da sua maneira, mas todo mundo
trabalhando junto e estamos juntos, a gente sabe. Não posso deixar de citar Karen Ancioli. De jeito nenhum. Infância tem que estar no orçamento. Né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu a falar lá atrás também. Né? Quando vocês falam de PNAB, não deveria ter um recorte para a infância. Quando se falou em Paulo Gustavo, eu tive com o secretário na época e falei, tem que ter um recorte para a infância. Mas, assim, a gente sabe como é complexo, né? Ainda mais voltando ao Ministério, é muito complexo, né? Mas todo mundo acha o tema lindo, né? Mas, na hora, realmente, não é simples. Na hora de botar o orçamento, não é simples, né? Por isso que a gente tem que estar cada vez mais unidas para fazer a coisa acontecer. Bom, vamos abrir, então, né? Quem quiser fazer perguntas. É muito assunto, né? A gente dá vontade de falar mais, mas a gente está aqui, né? Todas estamos aqui para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguém pode passar o microfone, Léo? Beth. A não ser que você falar primeiro. Foi mais fácil. Boa noite a todos. Meu nome é Mauri Pessoa. Eu trabalho com o secretário Cláudio Abrantes na assessoria de gabinete para participação social e mobilização. E eu primeiro quero agradecer ao Léo por ter feito um convite direto deste evento que está me deixando assim estupefato, no mínimo. Estou aqui desde amanhã, depois vim à tarde com a minha esposa, e vim para buscar subsídio para a nossa secretaria, para a nossa atuação, especialmente nessa questão da infância, do cinema para a juventude e tal. Porque abrimos um contato com o Simpro, que já vem fazendo filmes com estudantes da rede pública, e agora estabelecemos uma parceria com eles para isso se transformar mais, ampliar muito mais esse campo de produção. E já agora, em novembro, nós estaremos fazendo o Festival de Cinema produzido pelos alunos da rede pública e mostrado aqui no Cine Brasília, que é um próprio da Secretaria de Cultura. Essa atuação que vocês colocam me abre um horizonte para colocar para nossos parceiros dentro da Secretaria e vencer resistências, porque, às vezes, a gente encontra no nosso ambiente resistência para esse tipo de mudança. Há muita tentativa de ligar o automático e continuar nele, né? E nós que temos um fundo de apoio à cultura muito poderoso, talvez o maior do nosso país, né? Nós chegamos esse ano a 103 milhões de reais. É um fundo de apoio significativo, que dá conta de todas as linguagens que nós temos aqui. E a nossa percepção, já começamos a lançar que tenhamos um FAQ para o filme, para a criança e infantil, e eu senti uma enorme resistência. Porque parece que isto não faz parte do nosso produto. A criança está um pouco ali, não é? Mas estamos insistindo, procurando convencer o nosso parceiro, e gostei muito de ver o que a Luísa disse, que o edital, quando foi lançado para o filme Criança, veio com um workshop para como se relacionar com a criança. E eu quero depois aqui conversar contigo e com a Berta para ter essa coisa mais formalizada e eu me sinta mais seguro para defender mais ainda, dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o nosso... Não, ela... Diga você. Ela está falando da emoção que nós tivemos hoje vendo as crianças aqui na área do acolhimento e depois como elas se comportavam vendo os filmes e depois a algazarra monumental ali dentro de determinadas cenas. Realmente, o mundo é audiovisual, né, Luísa? E por isso nos assusta tanto, mas nos desafia também, né?
é fonte de embates, e eu quero falar especificamente de um que houve esta semana aqui. O Saara Ocidental nos procurou para uma semana de exposição de sua cultura e de filmes que eles produzem. O Saara é ocupado hoje em 80% do seu território pelo país, pela outra nação chamada Marrocos. 80%. Não é o inverso. Não é? E a frente que luta pela libertação do Saara, primeiro encarou a Mauritânia e conseguiu pô-la para fora. Mas o Marrocos é muito mais agressivo. E fizemos um trabalho para que isso não viesse ferir essas relações, que são sempre muito delicadas. E nós somos órgão de governo. Pois bem, fomos impedidos de aqui mostrar o filme do Saara Ocidental. E, claro, se gerou outras alternativas e eles serão colocados. Mas, veja, o audiovisual, que é uma linguagem ampla de comunicação que vai muito fundo, porque consegue trabalhar com nossa voz, com o nosso gesto, com a nossa imagem, né? É também provocador de embates impressionantes. Eu tenho uma sugestão, porque a Márcia estava comentando, que a gente não tem que trazer só as crianças, a gente tem que trazer as famílias e a gente tem que trazer o entorno da infância. E eu tenho uma dica, um cineclube infantil. Cineclube infantil. Eu faço a mostra uma vez por ano e eu faço um cineclube infantil. E vão as famílias. E assim a gente vai convencendo o entorno. Daí aquele pai, o professor, a mãe começa a ver que são filmes de qualidade, porque às vezes acham que filme para criança é uma coisa menor. É um filme tati-bitati. Eles não entendem. Exatamente. Desculpa, isso me dá muita vontade de falar, assim, porque eu acho que, né, a família, acho que sim, eu acho que é intergeracional, assim, quando a gente fala de infância, é intergeracional. Cuidar da criança é cuidar da sociedade inteira, né? A produção para a infância, uma produção que honra a criança, é uma produção que vai curar a infância de muitos adultos. A infância não como tempo, mas como experiência que a gente carrega. Né? Cura a infância Cura. dos adultos. Então, assim, são produções que são para todas e todos e todos nós. Né? E formação é fundamental para a gente, porque esse lugar da infância menorizada, né, esse termo que não usamos mais, né, mas que se usou muito tempo historicamente, né, dos menores e que ainda se usa, mas que a gente, militante da infância, né, briga contra isso, né? Esse olhar menorizado é um olhar da sociedade para a infância, né? Então, muitos realizadores vão, na verdade, né, isso não só no audiovisual, no teatro, na literatura, vão fazer algo para a criança porque é mais fácil, porque é menor, porque não olha esse lugar da infância como esse território das primeiras perguntas, talvez as perguntas que a gente faça para a vida inteira. Então, formação fundamental com todos os projetos é importante na sociedade. Obrigada. Por isso que todos os festivais eles fazem para as escolas durante a semana e no final de semana para as famílias, para trazer. Não. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode levar o microfone lá para a Rita? A Rita e depois o moço da frente. Bom, primeiro, parabéns, né? Assim, super lindo a gente ouvir, né? E ver que as coisas estão caminhando, né? Porque, enfim, é fundamental, né, que o audiovisual inclua as infâncias, né? E aí a minha pergunta, né, a minha questão é mais nessa questão da diversidade das infâncias, né? Porque, como antropóloga e produtora audiovisual, né, eu muitas vezes fico preocupada que a gente chega nos territórios e a gente leva uma fórmula só, né?
que a gente leva as nossas narrativas. E aí, assim, eu acho muito importante, né, essa sensibilidade das políticas, né, de modo geral, inclusive das educações, né, da educação, de ter esse aspecto, né, de respeitar os territórios, e potencializar o que está sendo feito nos territórios. Essa janela aberta que você fala, né, é uma janela que já existe lá, né? As pessoas já estão colocando no quadradinho o seu olhar para o mundo. Então, o audiovisual ele potencializa isso. E eu queria dizer ainda da importância de a gente trazer para as telas a diversidade das infâncias, para que a gente também diminua o medo que a gente tem da diversidade. Porque a gente, quando não conhece, a gente teme, a gente não sabe o que pode ser aquilo. Então, entrando no Brasil Profundo, né, com as populações indígenas, com os quilombolas, né, a gente vê como eles estão produzindo cultura profundamente no território, no chão do território mesmo, é essa expressão, e, ao mesmo tempo, né, a ideia de invisibilizar é muito complexa, né, mas, ao mesmo tempo, não sendo reconhecidos. Então, eu queria trazer isso. Eu acho que é muito importante esse aspecto ser considerado, tanto na educação, né, e no que se mostra, né, nessa tela, né, nas escolas, mas também nas políticas culturais, né, porque a gente acaba colonizando, mais uma vez, levando a nossa linguagem, a nossa narrativa para esses espaços. Então, é isso que eu queria Obrigada, colocar. Rita. Tá. Eu vou deixar... Tem mais uma pessoa querendo falar, porque a gente vai ter que ser um pouco mais breve agora, porque o nosso tempo está acabando. Você pode fazer a pergunta, depois a gente faz uma rodada final e as pessoas já vão falando, né? Vão respondendo as perguntas. Tá bem. A minha pergunta é muito correlacionada com o comentário que ela trouxe agora, que é em relação ao desafio da metodologia de nós, como adultos, nos inserirmos no território da infância, preservando ao máximo aquele lugar, né? Sem já adulterar. Só de estar presente com o olhar já muda tudo. A criança se vendo observada já muda tudo, né? Então, eu fiquei lembrando do filme o Miradas, que é correalizado com a Lana também, né, que traz essa pesquisa de como fazer uma abordagem o mais fenomenológica possível, sem tanta... como é que se diz? E sem atrapalhar o que você está tentando colher. E aí é uma pergunta mesmo, assim, né? A Gabriela trouxe uma fala do Renato que eu acho muito interessante e que me lembrou uma outra fala dele, que se a gente entende a nossa infância como uma raiz, né? Independente de onde alcança essa copa, essa raiz ainda é parte da árvore. Tá. Então, tem algo sobre, talvez, partir de nós, como infância também. E eu queria perguntar como que se dá para vocês assim essa pesquisa, por exemplo, Disque Quilombola, como tem uma condução, onde chega o que é só espontâneo e onde vai o seu papel como adulta ali? Você quer fazer uma pergunta? Porque daí depois eu acho que a Gabriela responde. Alguém pode passar o microfone para ela, por favor? Depois você, Léo. Daí a gente encerra as perguntas e a gente começa a responder. Boa noite, obrigada. Eu sou a professora Rosimei, da FAC, Faculdade de Comunicação, da UNB, e fiquei muito encantada com o que foi dito aqui e essa possibilidade, né, de expandir o cinema, porque o cinema ele é universal, como bem disse a deputada Érica Cocai, e intergeracional. E quando a gente fala de cinema para criança, a gente não está falando só do lúdico, a gente está falando de memória, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de vivência, de experienciação. O governo federal lançou, na semana retrasada, um projeto maravilhoso chamado Move Céus. Move Céus são 36 vans
equipadas, super equipadas, né? Só falta servir cafezinho de tão lindas, são maravilhosas assim. 36 vans para fomentar o cinema nas áreas rurais. Lá na Faculdade de Comunicação, eu criei um projeto de extensão que é um cinema itinerante chamado Cine Pipoca no Rolê. E é um projeto que tem uma metodologia também do cinema expandido. A minha pergunta é... Não, obrigada. Seria importante, como política pública, se fomentar a questão metodológica, não apenas a questão técnica, né, a aparelhagem, mas o como fazer. Tá. Então, essa é a minha indagação. Tá bom, querida. Obrigada. A gente vai fazer uma rodada e todo mundo vai falar um pouco sobre esses temas que estão sendo trazidos agora. Léo. Vou botar mais um. Que não pode. Você pode. Eu acho que, no governo passado, todos nós sentimos a urgência de um debate sobre cultura e a importância que a cultura jogava no que o Brasil vivia e nas opções que o Brasil estava fazendo. E a gente pode resumir isso sob o ponto de vista dos valores. A sociedade, e nós continuamos nisso, e o mundo parece ainda às voltas das opções de valores que nós vamos fazer sobre diversidade e sobre o outro. E nas políticas culturais, me parece que a gente perdeu um pouco esse senso de urgência que a gente sentia tanto quando estava sendo oprimido. E eu acho que a infância joga uma importância de sobremaneira sobre o futuro do Brasil que nós queremos, qual o futuro de valores que nós queremos construir. Nós sabemos que nós estamos profundamente numa disputa de valores, e é na infância que nós vamos amalgamar esses valores. E eu acho, e eu não posso perder a oportunidade de ter a Márcia, a Érica, a Renata e o MEC, todos esses órgãos aqui presentes, para disputar. Eu acho que a infância precisa ocupar o governo e os governos que deram as suas cotas e que entenderam que os indígenas, as pessoas negras, as questões de gênero, as pessoas com necessidades especiais, os PCDs, passaram a ter cotas e serem valorizados pelos editais e por editais focados para atendimento dessas demandas, que a gente não considere que a infância é preponderante como política a ser tomada. Os gestores têm que ter coragem daí para perceber que nós estamos numa disputa de valores para o futuro do país e que é na infância que a gente precisa amalgamar esses valores. Obrigada, Léo. Então, vamos começar com a Gabriela, que as primeiras perguntas também vieram com ela. E a gente já encerra daí, Gabriela, né? Bom. Vamos falando e vamos encerrando. Bom, então, primeiro, para falar do Quilombola, é uma oportunidade só de dizer que é um filme que tem a direção do David Hicks, né? O co-roteiro da Renata Meirelles, com quem eu também pensei o roteiro. E que são, né, pessoas que têm aberto assim, há muito tempo esses territórios da infância, das infâncias. Então, o que a gente aprendeu no Disque Quilombola, eu acho que é algo muito também do que a gente vai ver amanhã, que eu acho que é também a mesa mais importante, né, que é essa das vozes, da escuta, né, o quanto, né, que o roteiro se abriu para uma escuta das crianças, né, brincando com elas num território que é o próprio quintal, né, que é todo mundo, e entendendo que a criança aprende do mundo com o corpo todo, né, por isso que as telas não dão conta, né, e não vão dar. Né? Eu acho muito legal, muito importante quando a Érica traz esse direito à cidade, o direito ao território, porque tem, aí voltando para a janela que eu abri lá do Samuel Macedo, né, é diferente da criança que está relegada, né, a esse lugar, porque a gente tira a criança da cidade, mas a gente abre ela para todas as plataformas, né, como se fosse um lugar seguro. Né? Então, é no território, é no lugar do encontro. Que essas narrativas se dão. Então, ouvir a criança, estar aberto a uma escuta da criança, né? Porque ela tem ali o filme, o central do filme, né? O eixo principal, que é a conversa no telefone, foi o que as crianças nos deram. Então, é isso. Acho que não é nada muito além disso, sabe? Foi uma escuta, foi estar em jogo com a criança, no território que é dela, que é o quintal,
que é onde ela aprende com o corpo todo e com todas as peles e as texturas do mundo, né? As telas não vão dar conta. Obrigada, querida. Agora, então, vamos para a Raquel. E eu só queria fazer esse comentário que, desde que se começou a produzir para criança no Brasil, e quem produz para criança no Brasil está muito conectado com tudo isso que a Gabriela falou, que veio dessa escola da Beth Carmona, que tem essa preocupação de ouvir as crianças. O número de pessoas que chega querendo impor, quem trabalha com criança não faz isso. Quem está no nosso grupo, Renata, que aprendeu com a Renata, com o David, que está há mais de 20 anos trabalhando, é um grupo, e esses grupos estão fazendo escola. Eu vejo de uma maneira muito positiva, eu vejo muito pouco essa questão que você levantou, Rita. Eu realmente vejo pouco. Eu vejo que tem um grupo, e a gente tem que agradecer a Beth, o Instituto Alana, a Gabriela, a Renata, né, todo esse pessoal que formou, né, a partir de todos os festivais que a gente tem fazendo ao longo de mais de 20 anos, né, a gente formou, a gente forma. A Clarice está formando aqui, a gente formou lá, a Camurati e a Esmeralda formaram. Exatamente, é uma troca, né? Vocês iam para os festivais, a gente fazia debates. Então, eu vejo de uma maneira mais positiva. Pontos de cultura formaram demais. Eu acho que a gente tem... A Márcia falou e a gente não pode deixar de trazer de volta. Esse movimento Cultura Viva é um movimento muito potente, que, né, que interligou todas as linguagens. O cinema também é uma linguagem potente, né? E a cultura da infância em todos os seus aspectos. Inclusive, eu acho que eu sou pesquisadora de brincadeira, de cultura da infância. Então, a gente não pode esquecer que existe uma cultura dos meninos, das meninas, do Brasil, do mundo, que é uma cultura, né, que eles fomentam, que eles transformam. E a gente não pode esquecer que esse é um elemento que constrói tudo isso que a gente está falando aqui. A gente fez 3 dias de escuta com as crianças, e a única coisa, tudo que a gente viveu ali, o que se resume, inclusive o que eles querem ver na tela, tem relação com nos deixem brincar, né? Então, a gente não pode esquecer dessa palavra, brincar. Obrigada, querida, obrigada. Eu acho que foi fundamental você falar dos pontos. A gente se nutriu e cresceu. Agora, com vocês, a Raquel, né? Quero agradecer muito e fazer a fala final, né? E como falou o Léo, o tempo urge, né? Nós temos que fazer a regulamentação o mais rápido possível. A plataforma está disponível o mais rápido possível. O tempo urge, as crianças estão crescendo. Olha que responsabilidade, querida. Sim, sim. Bom, eu quero, em nome da Secretaria de Educação Básica, lá do Ministério da Educação, agradecer o convite, celebrar esse momento. Amanhã estarei aqui para escutar a voz das crianças, poder levá-las para o nosso trabalho técnico de regulamentação, que vem sendo feito com a sociedade civil, com a Rede Quino, com professoras e professores, pesquisadores. Eu acho que eu não tenho resposta para dizer, eu acho que eu só queria afirmar que, se a gente debate essa educação, no caso da minha janela aqui, escolar, integral, é porque a gente reconhece que as pessoas são pessoas, desde pequenininhas até morrer, pessoas que brincam, pessoas que imaginam, pessoas que conversam, convivem. Portanto, não tem como separar dessa experiência escolar o brincar, o ver filme, o produzir filme. Eu acho que a gente transforma a escola quando coloca as crianças para brincar de fazer filme. Eu lembro da Renata e do David contar que, quando eles foram na comunidade Panará, no Alto Xingu, e chegaram lá com uma luz dessa, uma câmera, muitos meninos depois brincaram com tocos de madeira, gravetos, e criaram suas próprias câmeras. Então, que a gente possa
ter essa experiência de imaginar esse direito assegurado nas escolas também. O MEC, junto com mim, que está comprometido com isso. Espero voltar aqui nas próximas sessões já falando do desafio de uma lei regulamentada e não mais a se regulamentar. Muito obrigada, gente. Obrigada, querida. Lembrando, né, Raquel, os festivais de cinema para criança também estão dentro desse escopo que batalha, e cobre, e articula e tenta fazer, né? Que são fundamentais. Quanto mais festivais de cinema para criança, melhor. E que bom que nós temos agora o meu primeiro cinema aqui, né? Obrigada. Agora, querida Maria, para finalizar também a tua fala. Obrigada, Luísa. Eu agradeço mais uma vez, em nome do Instituto Alana, a possibilidade de estar aqui hoje. Desejo vida longa ao audiovisual infanto-juvenil brasileiro, a outros festivais, aos cineclubes, né? Fiquei muito animada de ouvir essa menção aos cineclubes. Na escola do meu filho, aqui em Brasília, a gente também quer montar um cineclube para as crianças e para as famílias. Enfim, acho que essa é uma ideia que pode ser reproduzida, né? De formas, inclusive, muito simples, né? Ao movimento Cultura Viva, enfim, os pontos de cultura, a gente sabe da relevância histórica também nessa atuação para a cultura e para a cultura para as infâncias também. Queria só desejar também que o dever constitucional de responsabilidade compartilhada entre famílias, sociedade e Estado seja, de fato, colocado em prática também no que se refere aos direitos das crianças e adolescentes à cultura. Então, mais uma vez, agradeço e espero encontrar todo mundo numa próxima. Valeu. Obrigada. Deputada, por favor. Eu queria dizer da importância desses espaços, que é espaço de compartilhar, não é? Que é trança. Eu penso sempre que tem que fazer trança. As nossas trincheiras, elas são trançadas. Trança de fazeres, de saberes, de existências, de afetos. E é preciso muito pensar sempre em política de afeto. É preciso que tudo tenha muita afetividade, que tenha muita amorosidade, isso que o Paulo Freire fala. E penso que a cultura, ela sempre foi muita resistência, muita resistência. Olha o que resistiram os tambores, resistiram as saias rodadas, o que resistiu a capoeira, o que resistiu o samba, que já foi criminalizado. Então, é sempre muita resistência. E olha de onde surgiu o samba, de onde surgiu a capoeira, de onde surgiu o frevo, que são expressões de libertação. Então, portanto, é muito importante que a gente possa buscar as nossas identidades culturais e também as nossas identidades, como você dizia, com outras experiências, a nossa africanidade, a nossa condição indígena, para romper com um roteiro que é muito monótono e é muito igual da indústria cinematográfica estadunidense, que é muito mesmo roteiro. E é preciso, porque quando a gente se identifica, se territorializa, a gente consegue resgatar a condição de sujeito, e sempre com muita ludicidade. Eu lembro como me impactou ir numa escola aqui em Brasília, que era até a época terceira série, se não me engano, e o espaço que os meninos tinham para brincar era um corredor daqui para lá de cimento. E, mesmo assim, eles inventavam as brincadeiras, porque as crianças inventam as brincadeiras. Elas não desistem das brincadeiras. Quantas vezes que nós pegávamos, quando eu era criança, uma caixa de sapato, um rolo de papel higiênico e fazíamos cinema. E quantas vezes e quantas brincadeiras nós inventamos, com direito à cidade, com direito aos quintais, com direito a que você possa se reconhecer na condição de continuidade. Nós somos quem já foi, mas nós somos também quem ainda vai chegar. Como dizia uma mãe de santo, é o baobá. Você tem uma raiz, que é a ancestralidade, o caule, que é cada um e cada um de nós, e uma copa de quem ainda vai chegar. E, por fim, dizer que a lógica de sempre considerar menos importante as políticas para a infância é a lógica adultocêntrica. Tem muito pouco tempo histórico, em 1990, que a nossa legislação disse é sujeito e é sujeito de direitos, numa fase peculiar da sua vida, com a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Porque antes era como se a criança fosse uma propriedade
das famílias. Eu sei a luta que nós tivemos para aprovar na Câmara um projeto para impedir o castigo físico e o tratamento cruel e degradante para as crianças. Nós enfrentamos uma luta imensa, imensa, e depois ela foi judicializada. E nós conseguimos consolidar a legislação, vencendo toda essa resistência. Porque, como se criança, porque essa lógica do outro enquanto propriedade é mercadorização. É mercadorização, é a criança como mercadoria, os desejos mercadorizados, as existências mercadorizadas. Então, portanto, essa criancistas, sejamos todos criancistas e sejamos todos portadores e portadoras de um processo de infancialização. E, para isso, criança tem que ter voz. Não dá para pensar nenhuma política para a criança sem escutar a própria criança, porque é o protagonismo. E aqui aproveito para parabenizar a Clarice, o Léo. Eu conheci o Léo há uns, não sei, talvez 30 anos atrás, não lembro ao certo. Ele fazia parte do Esquadrão da Vida, que era um projeto do Ari Para-Raios, aqui do Distrito Federal, e eu era presidente de sindicatos bancários, e a gente chamava o Esquadrão da Vida para ir dentro da agência bancária. Olha o que significa isso, né? Significa, no processo burocratizado, hierarquizado, que é o mundo bancário, o Esquadrão da Vida chegava e fazia as pessoas refletirem, porque as pessoas a pessoa se colocar no lugar do outro, da outra, é um processo muito revolucionário hoje em dia. Eu dizia, amar é revolucionário, a liberdade é revolucionária, e a condição de nos infancializarmos é absolutamente revolucionário. Por isso, parabéns pelo evento, parabéns, Léo, Clarice, e todas as pessoas que estão aqui conosco. Beijo grande. Bom, e agora eu chamo a secretária para finalizar, mas eu queria citar uma pessoa que eu admiro muito, chamada Isabela Silveira. Ela esteve na Conferência da Cultura, e ela diz, por isso que também quero dar um parabéns para a Clarice e para o Léo, que amanhã vai ter a fala das crianças. As crianças não se autorrepresentam, elas não podem ir lá no Congresso, elas não podem ir lá no Ministério, elas não estão aqui. Então, por isso que precisa muito que nós, que trabalhamos com a infância, sejamos insistentes, né? Como somos, chatas, precisamos ser, porque elas não estão aqui, elas não são vistas. Então, não vão pensar em política pública para a infância. Então, se a infância é prioridade absoluta, ela tem que ser prioridade em todas as políticas públicas. Sabe, é isso. E elas não estão aqui, a gente tem que trazer a voz delas, né? Mas eu sei, secretária, que você está atenta a isso. Mas a gente tem que estar sempre cobrando, né? O nosso papel é cobrar. Obrigada, secretária. Na verdade, até transformar isso num processo também no indicador de qualidade, né? Quanto mais efetiva essa política, quanto mais ela envolve os interessados, né? Mas quanto mais a dimensão pública que ela tem a partir dessa dimensão. Eu acho que foi muito importante, eu acho que tem várias questões que a gente podia falar mais aqui, eu fiquei muito instigada, até porque a gente tem como missão cumprir um pouco a expectativa da sociedade civil com relação às propostas da conferência. Então, a gente está montando um grupo de trabalho que vai discutir o Plano Nacional de Cultura e Infância, que é uma discussão inédita, né? Envolvendo o sistema MINC, envolvendo todas as áreas, a educação, com certeza, a saúde também, né? Outras áreas de direitos humanos. A gente vem trabalhando muito com a questão da pessoa com deficiência, essa dimensão também da acessibilidade. Outra proposta é a questão do recurso, e aí eu acho que o trabalho também da gente identificar as rubricas que já acontecem, os investimentos que já acontecem, porque eles alavancam, eles se apresentam como um piso para ser alavancado, né? A formatação de emendas, então, tem várias coisas que ficaram aqui. Os editais. A gente está no momento de indução de política nacional, e aí a modelagem de editais ela é muito bem-vinda. Né? Então, quais os editais que a gente podia estar modelando para induzir a política de estados e municípios? Então, essa também é uma outra questão que eu estou querendo aqui apresentar alguns encaminhamentos para a gente pensar. O intercâmbio de filmes. Eu fiz isso um pouco quando a gente abriu as embaixadas para as escolas em Brasília. Foram 50 embaixadas.
E uma das ideias era que a gente tivesse a literatura, que a gente tivesse os livros, os filmes que, né, que fossem populares, que tivessem essa identidade. Então, a gente pode pensar com a SAV, com a Ancine, com o MEC, alguma coisa para frente, que a gente trabalhe com essas embaixadas, estão aí à disposição. A gente tem 132 embaixadas. Eu abri a porta em 2 anos de 50 embaixadas para as escolas. Então, acho que tem um caminho aí muito forte. E os programas, como o Ibercultura Viva, que faz 10 anos, que envolve 12 países da América Latina e que a gente está na presidência. Então, a gente pode propor e fazer inicialmente na América Latina. Então, começamos pela América Latina. Então, eu achei que foi muito importante lembrar do Move Celso, que eu acho que é uma nova etapa de política que precisa de métrica, porque ainda são 36, mas já estamos também com CELS, né? O CELS dobra a rede agora e tem áreas de exibição. Mas, de qualquer maneira, a carência da pauta da primeira infância ainda se coloca, mesmo diante desse aumento de acesso à política e aos bens culturais. E a questão da importância do acesso aos meios, que aí seria um pouco esse fomento que o Cultura Viva leva, que é a possibilidade deles, localmente, gerar um material, gerar recursos, gerar suas narrativas, de poder apresentar a sua cultura local, de poder fazer com que ela circule. Então, muito importante que a gente trabalhe nesse sentido. E quando a Lana lembra ali, a Maria da Lana lembra a questão da responsabilidade, eu acho que a gente tem que pensar um pouco também nesse exercício do advocacy, como é que a gente traz essas evidências, como é que a gente também, de uma maneira cultural, trabalha essa sensibilização do poder público. Foi dado aqui um depoimento, olha, a gente tentou levar a pauta, foi difícil. Poxa, então vamos fazer ser mais fácil e vamos nos nutrir de ferramentas para essa sensibilização. Então, como... E da questão da sociedade responsiva, né? No sentido de que a gente está vendo aí a questão da epidemia das telas, ela se soma à epidemia de transtorno mental que a gente está vivendo, que se soma à epidemia de violência, porque, se eu fosse falar desse tema aqui, a gente poderia ficar aqui também muito tempo. O audiovisual ele tem que ser uma possibilidade de uma porta, de um meio para ampliar horizontes, não para restringir. Ele tem que ser linguagem, mas ele também é uma ferramenta de cura, de trabalho com transtorno mental. A gente vê um trabalho fortíssimo na área de saúde mental ligada, por exemplo, ao audiovisual. Então, pensar nessa capacidade como uma linguagem que como ela integra muita arte, a sétima arte integra muito outros campos da arte, né, do potencial sensorial, né, do audiovisual nesse processo de desenvolvimento humano, né, de trazer esses conteúdos mais sensíveis, mais profundos. A gente precisa tocar as pessoas estão muito insensíveis. O Brasil está muito insensível, porque a gente fica vendo a violência, o quinto país que mais faz abuso em criança, o quinto é o mais que mais mata gay. Tá, gente, mas então está faltando o que é amor, né? Então, trabalhar isso como um recurso do afeto, como a deputada colocou. Queria agradecer e dizer que muito trabalho pela frente, muito desafio, mas se a gente brincar mais, ser mais lúdico e estar junto das crianças, a gente vai estar no mundo melhor. Então, é isso, que vivam as crianças do Brasil e que a gente possa dar conta delas, cuidar delas como elas merecem. Eu quero agradecer e eu deixo a dica, né, para quem quer fazer filme para criança, para quem quer entender. Vejam os curtas-metragens brasileiros. Existem várias plataformas que têm vários curtas de altíssima qualidade. Secretária, quando a senhora falou de embaixada, o Brasil, a gente viu isso nas Olimpíadas em Paris, o Brasil tem uma cultura que o mundo ama, apesar disso horrível que a gente falou no final, né? O país que mais mata, pedofilia. Mas eles não sabem, mas a cultura brasileira, o mundo é apaixonado. E o audiovisual brasileiro para criança está começando a ser reconhecido no mundo. Há pouco tempo, o BRICS, um representante do BRICS, está fazendo um fórum de cinema e educação e convidou o Brasil para falar do momento que nós estamos da Lei 13006. Ao mesmo tempo, Cabo Verde, um festival chamado OIA em Cabo Verde, pediu para que os festivais do Brasil, que já são reconhecidos, fizessem uma curadoria para exibir em Cabo Verde, língua portuguesa. Noruega acabou de entrar em contato novamente, que quer uma coletânea de filmes brasileiros para ser exibido na Noruega. O cinema brasileiro para criança,
por causa de todo esse caminho que a gente está fazendo há mais de 20 anos, com uma qualidade. Temos aqui a Gabriela Romeu, os filmes da Gabriela, toda vez que eu vejo eu me emociono e eu choro. Então, a gente tem uma potência na mão também, e a gente tem que aproveitar. Né? Então, assim, vejam filmes para crianças, vejam curtas. Nós temos o Com Kids, que na plataforma do SP Cine ocasionalmente tem. O Alana, vocês ainda estão com o Videocamp. A Mostra de Cinema Infantil tem um canal de YouTube cheio de curtas-metragens maravilhosos para crianças. Então, assim, busquem, né? Busquem, que vocês vão se divertir e vão entender por que a gente ama tanto o que a gente faz. Obrigada, desculpa, Clarissa. Clarice, passei aqui da hora, mas é muito empolgante. Obrigada a todo mundo e boa noite. Meu primeiro cinema 2024. De 10 a 15 de setembro, no Cine Brasília. Tem filme de manhã e de tarde. Esperamos vocês!